Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no seu canal do YouTube, o canal do CETEADALP e EADALP, e nós estamos aqui com muita alegria recebendo mais um dos nossos alunos. Nessa feita, o nosso querido, amado irmão Humberto Carlos, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pastor Abraão, Pai do Senhor, meus irmãos que estão nos assistindo através desse canal do YouTube. Maravilha. O nosso irmão Humberto ele está muito feliz porque justamente hoje ele tirou a foto aqui que vai para a placa de formatura. Ele é um formando desse ano de 2021 no curso Bacharel Livre em Teologia. Inclusive a turma, qual foi o nome da turma escolhido nesse ano? Esse ano a gente entrou no consenso unânime, foi o nome da turma Pastor e Capelão, Pastor João Barbosa. Amém, graças a Deus. Pastor João Barbosa, que a gente tem estado conosco durante alguns anos já, né, nesse trabalho de capelania, de orientação tanto para os alunos como também para os professores e irmãos também que desejam vir participar desse processo de orientação da parte de Deus através do servo do Senhor. Então, de antemão, já parabenizamos o pastor João Barbosa por essa honra de ser escolhido como o nome da turma do Bacharel Livre em Teologia 2021. E o nosso irmão Humberto está aqui conosco e nosso irmão Humberto tem uma característica interessante. Ele é formando, mas durante toda a sua carreira na igreja, na atividade na igreja, ele é músico, né? E eu queria fazer uma pergunta para ele, já passando todo esse período. Vale salientar que o nosso curso Bacharel Livre em Teologia nós temos durante a semana, que duram 4 anos, e temos aos sábados, que duram 5 anos, e ele fez aos sábados, não é isso? Isso. Foram 5 anos de curso. O que lhe motivou a fazer um curso de teologia, visto que o senhor era músico na igreja? Me conte aí. Toda a minha atividade dentro da congregação sempre foi trabalhando justamente com música, com louvor, né? Música, instrumentista, trompetista, Sim. e de repente a gente vai para a escola bíblica dominical, é aluno, e de repente a gente tem a oportunidade de estar à frente. E a gente, ali em Maranguapium, Avenida Brasil, a gente teve um privilégio muito de, inclusive, o pastor João Barbosa, assim que ele veio de Portugal, o pastor Paulo abraçou ele, e ele foi um dos nossos, bom tempo ali, congregou conosco e era um dos professores. Então, ele era muito profundo, explanando ali as lições. Inclusive, eu acho que era até o senhor, o superintendente. E então, aquilo foi despertando. E uma das aulas que eu tive da oportunidade foi falando sobre Neemias. O pastor João, quando eu terminei da lição, ele conversou comigo junto com o pastor Paulo, que é o nosso diretor, Sim. de incentivando, dizendo que eu fizesse o curso de teologia. E até então não pensava em fazer curso de teologia. Então eu tive esse pastor Paulo Filho, pastor João Barbosa, como incentivadores do curso de teologia. E quando terminou aquele ano, eu ainda fiquei assim. Então passou mais um ano, no último ano do pastor Paulo, antes dele ir embora, ele conversou comigo de novo sobre fazendo a inclusão no curso de teologia. Então foi quando eu vim, e graças a Deus eu até queria agradecer a Deus e aos nossos pastores por incentivar a estar ingressando no curso de teologia. Inclusive o pastor João disse assim, não faça o básico não, faça logo o bacharel. Amém, que bênção, graças a Deus. E eu já faço uma pergunta, por exemplo, ao vir fazer o curso de teologia, né? Você estava muito voltado na área da música, claro, já estava se envolvendo na escola bíblica dominical como aluno, já estava como professor na escola bíblica dominical. Ao se encontrar aqui no curso de teologia, você teve uma apreciação por isso? Você teve alguma frustração? Qual foi a sensação ao chegar na sala de aula, ao começar a participar dos cursos? Olha, é diferentemente do secular. Porque até então a gente vem para o curso de teologia, para quem está vindo a primeira vez, passa 10 coisas. Como é que vai ser? Então, eu tive a primeira aula com a professora Rebeca e o professor Elias Charamba. Então aquilo ali foi de muito impacto, porque o CTA ele, graças a Deus, ele está bem servido de professores. Cada um com a sua dinâmica, cada um com a sua forma pedagógica. Um incentivam a ler, outros a pesquisar e outros uma forma didática. Mas o que impactou, eu acho que foi justamente os mistérios, né, que a gente vai se aprofundando. Então o curso de teologia para mim foi muito assim,
um divisor de águas, porque eu estava raso. Então a visão que eu tenho era, vamos dizer assim, pouca da Bíblia. Então quando a gente vem para o curso de teologia, abre a mente, então a gente cresce e a gente começa a entender melhor os mistérios de Deus. E quando a gente se aprofunda, a gente também cresce, desenvolve espiritualmente e também até de forma psicologicamente. Então, para mim, o curso de teologia ele foi de muito impacto e, de fato, um divisor na minha vida. Então foi interessante. Você falou aí, citou 2 professores, o professor Elias Charamba, certamente foi a disciplina de Antigo Testamento 1. Né? Essas são as primeiras disciplinas, Antigo Testamento 1, professor Elias, e a disciplina de Português 1, com a professora Rebeca. Dentro do nosso currículo, do curso Bacharel Livre em Teologia, nós temos disciplinas na área de teologia bíblica, na área de teologia sistemática, na área de teologia prática, temos também na área de teologia histórica e também algumas disciplinas de cunho, possamos dizer assim, seculares, para poder mediar melhor essa questão do conhecimento, como português, sociologia, filosofia, introdução à psicologia, introdução à sociologia, aconselhamento cristão. Né? Bem, dentro desse contexto, essas disciplinas, o senhor acha que pode contribuir para o desenvolvimento do seu ministério, tanto como professor de escola dominical, como músico? Olha, o curso de teologia, eu acho que ele é prioridade para quem tem uma vocação ministerial. Eu acho que seria um pecado de um líder, ou até mesmo do obreiro, não fazer um curso de teologia, ainda que não seja um básico. Porque eu melhorei dentro de casa como esposo, como pai, porque a gente vai pegar aconselhamento cristão em psicologia, a gente vai entender melhor a mente do ser humano, o comportamento. Então isso me ajudou bastante. Então eu tive uma desenvoltura maior como líder, como professor e até mesmo como ser humano. Então, graças a Deus, dentro do emprego, a gente também cresce. Isso vai refletir em outras áreas. Então a gente teve um impacto muito grande, principalmente de lidar com as pessoas. Então a gente começa a entender o comportamento, o caráter, a personalidade, como é que a gente vai abordar. Então o curso de teologia, de fato, ele deu alavancou esse meu nível de lidar com as pessoas. Então, se a gente tinha já uma certa desenvoltura, então multiplicou mais ainda a minha forma de lidar e de liderar, principalmente dentro do meu contexto de líder dentro de congregação. Maravilha. Hoje é sabido que você já desenvolve 2 trabalhos, pelo menos até onde eu sei, de liderança. Você é líder de um grupo musical, né, de um conjunto musical, que inclui tanto instrumentistas como vocalistas, e também você é líder na área de educação cristã, porque hoje você é o líder da escola bíblica dominical. Outrora você já era um líder porque era professor de uma sala, e hoje você desenvolve uma atividade de liderança numa área musical da sua igreja. Você não é apenas um músico, é um trompetista como o senhor era antes, mas já desenvolve uma atividade de liderança com músicos. Alguns dizem até que são 2 áreas difíceis de liderar, que é professores de escola dominical, porque você vai ser líder de líderes, e outro é ser líder de músicos. A gente escuta muito falar sobre isso. E aí eu faço uma pergunta. Quais disciplinas assim lhe marcaram nessa contribuição que você acabou de dizer para o desenvolvimento dessa liderança que hoje você exerce, tanto na área de educação cristã, como um líder de escola bíblica dominical, lá em Maranguapium, Avenida Brasil, na IEADALP, como também líder de um departamento, de um grupo musical? Quais disciplinas assim você acredita que, pelo menos na sua experiência, foram interessantes? Olha, de início, a gente já entra, Antigo Testamento foi de muito impacto, inclusive eu até aconselho o pessoal a comprar esse livro, o Pentateuco, de Paul Hoff. Então me ajudou bastante, principalmente ter uma leitura de Levítico. E a gente que trabalha com música, Sim. A gente vai entender o corpo do sacerdócio, forma de adoração. E, inclusive, a Escola Bíblica Dominical teve uma lição, um trimestre falando sobre Levítico. Então, aquilo me associou bastante. Mas a questão muito que eu me identifiquei é a teologia prática, né? A parte da homilética, a questão de
hermenêutica, a questão de, vamos falar de teologia pastoral, me identifiquei bastante com a teologia prática. Sim. Então, me identifiquei bastante e isso meio que fez eu despertar para coisas que eu jamais compreendia. Um exemplo, eu vou dar um exemplo simples, de você lidar, um exemplo, com um grupo de professores. Sim. Como é que eu vou exigir para um grupo de professores, eu como dirigente de escola dominical, que ele possa dar o melhor dele se eu não tenho dado? Sim. Então, quando a gente oferece ferramentas e a gente pratica, então as pessoas querem até copiar. Então, graças a Deus, algumas pessoas te dizem, não, você pode cobrar porque você, de fato, você se interessa, você pesquisa, você vai se aprofundando. Então, graças a Deus, hoje, em Maranguapium, na Vida Brasil, a Escola Bíblica Dominical, algumas pessoas têm procurado curso de teologia porque têm se espelhado, não em mim, mas no conhecimento que eu tenho buscado. Amém. Aí as pessoas querem essa fonte. Então, o Antigo Testamento abriu muito minha mente para que eu pudesse aplicar bem os textos. Dentro dessa questão, aqui no off, antes de nós conversarmos aqui através dessa gravação desse vídeo, você falou também que o curso de teologia ele foi muito interessante nessa questão de você poder formular melhor os conceitos da música à luz da Bíblia. Porque você já era um músico, você conseguia desenvolver já a sua prática musical dentro da igreja, mas você falou que a teologia ela corroborou muito, tanto para essa questão da adoração, como também essa questão da música. E queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu também trabalho como adjunto do Cromadalp ali na área de Maranguapium. Então, graças a Deus, a gente tem dado alguns estudos, a gente foi solicitado para alguns. Seriam palestras sobre louvor, sobre música, Isso, sobre adoração. Um estudo tanto para coral, para vocal, para conjunto e até mesmo discipulado em outras áreas. Mas vindo para a área do louvor, a gente tem um conceito musical. Música é a arte de combinar os sons. A música é composta por 3 elementos: harmonia, melodia e ritmo. Sim. Sendo que isso não vai estar na Bíblia explícito. E quando a gente faz o curso de teologia e a gente tem essa informação secular musical, a gente consegue identificar isso nos salmos e consegue repassar para a igreja de uma forma que eles possam compreender. Então a gente consegue repassar uma informação que a gente já tinha. Sim. E agora com a teologia. Então a gente consegue fazer essa harmonia. Teologia com a parte prática do louvor. E isso tem repercutido bastante. Porque até então se tinha a ideia que músico não gostava de Bíblia, que Sim. músico não gostava de... Na hora da palavra, saía. Então era o momento que eu parava. E hoje, graças a Deus, a gente vê isso caindo por terra. Caindo por terra porque a gente vê outros músicos se interessando também por teologia. E eu vou ser até um pouco... que entre a gente, falando em off, o músico que lê partitura, ele consegue ali decifrar e isso vai ajudar para ele em hebraico. Porque hebraico também vai se trabalhar ali com enigmas, com figuras ali que você vai ter que interpretar. Então, meio que você lê uma partitura e você vai vendo aquelas letras ali em hebraico, você até consegue ter uma compreensão melhor. Vai ajudar. Sim. Então, eu acredito que a gente consegue fazer essa harmonia. E aí fica até um convite para os músicos, regentes, músico instrumentista, que venha também se aprofundar teologicamente. Sim, sim. Que vai ajudar bastante. Exato, porque a prática da música, que está diretamente ligada à questão da atividade do culto, da liturgia do culto, é importante que a gente tenha também uma fundamentação bíblica daquilo que a gente faz para Deus, não é isso? Muito bem, Humberto, já de antemão quero parabenizar, porque você está conseguindo galgar essa conclusão do seu curso. O curso Bacharel Livre em Teologia do CTADOP não é um curso profissionalizante, é um curso que visa a preparação de homens e mulheres de Deus para melhor servir a Deus e também servir na obra de Deus. E eu queria que você, antes de deixar as suas considerações finais, ele também tem dado uma grande contribuição, porque nós hoje abrimos uma extensão, na verdade temos várias extensões do nosso curso básico em teologia. Nós temos o curso básico em teologia aqui em Abreu e Lima, que funciona aos sábados, mas também temos aberto cursos básicos em teologias em várias extensões.
Hoje nós temos 11 extensões do nosso curso básico em teologia. E uma delas é na congregação que o nosso irmão Humberto faz parte. E ele está lá até dando um apoio também nesse sentido, sempre aos sábados, às 19 horas. Então, os amados irmãos que moram aí nessa redondeza, Maranguape 1, Maranguape 2, aí próximo, Torres Galvão, Alameda, Nobre, né? Pode procurar. Pessoal da área da praia, que às vezes tem a contramão para vir para Abreu Lima, né? Exatamente. Podem procurar. A gente tá ali com o núcleo, né? Exato. Em Maranguape 1, e as pessoas, às vezes, a gente fala tanto da instituição, mas a gente tá com bons professores, né? A gente tá com uma sala climatizada. Sim. Então, tá tudo aí à disposição, perto de casa. Sim. Que às vezes eu não vou para Abreu Lima porque é distante. Então tá próximo. Eu acho que no máximo, vindo de Uber, Sim. não gasta, eu acho que nem R$10. Exato. Então, preço acessível, né? Exato. O valor aí, eu acho que você tá mais por Exatamente. dentro. Então, um valor bem acessível, vai se aprofundar, perto de casa. Então, tá tudo ok, tá tudo cooperando para o bem e para o crescimento dos irmãos que queiram fazer o curso de teologia. Amém. Graças a Deus. Eu quero já informar para vocês que o nosso WhatsApp é esse aqui: 991265849, 991265849. Você que mora na região metropolitana do Recife e deseja participar de algum curso básico em teologia das nossas extensões, entre em contato com o nosso WhatsApp para ter melhores informações. Nosso bacharel livre em teologia, nós temos aqui também, atualmente, em Abreu e Lima, aos sábados, temos também durante a semana, e temos uma extensão do nosso curso Bacharel Livre em Teologia lá em Olinda, na congregação em Casa Caiada, que inclusive o pastor João Barbosa congrega lá, ele que é o nosso capelão, e aquela congregação e aquela área está sob a responsabilidade do pastor Renato Torres. Então, melhores informações, entre em contato com o nosso WhatsApp, aproveite essa oportunidade. Uma coisa interessante, Humberto, como você já falou aí, a gente pode perceber isso, eu não ignoro, obviamente, a realidade de que há pessoas, irmãos e irmãs, professores de escola dominical, que são autodidatas, ou seja, que compram livros, que leem a Bíblia, leem a sua lição de escola dominical, e eu estou aqui para lhe estimular. Continue participando da escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina, participe dos seus momentos devocionais de leitura da palavra de Deus, de bons livros, mas a gente percebe que há momentos que me parece que a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de alguém que possa nos ajudar a conduzir esse aprendizado. E eu acredito que um curso de teologia ele é muito benéfico nesse sentido, não é isso? Olha, assim, eu entrei num curso muito determinado, em momento algum pensei em desistir. Então, até os cursos que eu fiz secular sempre entrei determinado. E a pessoa que é autodidata é bom. E isso é do brasileiro, né? Aí ele auto se medica, ele auto é didático, isso é normal do brasileiro. Agora eu vou dizer, se a gente olha para os grandes homens de Deus da teologia, a pergunta é, eles eram autodidatas ou eles fizeram um curso de teologia? Os gênios que existiam, vamos dizer assim, os vultos, os pais da igreja, eles eram autodidatas? Era apenas autodidata ou não tiveram um curso de teologia? Então eu acredito que o curso de teologia ele de fato vai elevar muito o nível e aprofundar o conhecimento. Então, o autodidata ele pode correr o risco, primeiro, de não saber de forma sistemática os estudos que vai ter, vai misturar os estudos, porque ele não tem conhecimento. Não existe uma cadeira. Ele pode até pegar com alguém que estudou teologia. Sim. Como se diz no conservatório que a gente fez, pega o bizu com quem estudou. Entendo. Então, o autodidata também ele pode desestimular e acabar parando. Então, dentro de uma instituição, a gente vai aprender que o autodidata ele vai estar lá, vai ter pessoa incentivando ele, para que ele possa estar, os próprios professores, até mesmo uma interpretação que ele aprender de uma forma, e aqui vai ser corrigido. Então, o conhecimento é progressivo. Eu acredito que os grandes vultos, os grandes teólogos, além de ser autodidata, claro que eles estudavam, mas eles sempre fizeram instituição. Eu acho que até o senhor mesmo não conhece nenhum autodidata que escreveu um livro teológico e ficou. Eu acho que a maioria dos teólogos fizeram aí suas faculdades, seus seminários. Então, é de suma importância e prioridade fazer o curso de teologia. Muito bem, então nós queremos já de antemão agradecer a todos vocês que aí estão,
assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para vocês que continue estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E se você tiver a oportunidade de fazer um curso de teologia, assim como nosso irmão Humberto fez, para mediar melhor os seus conhecimentos, estamos aqui à sua disposição. Eu quero já de antemão dizer que o curso básico e o curso bacharel livre em teologia estão com as matrículas abertas para esse ano de 2022 e será uma bênção poder receber cada um de vocês aqui conosco. Peço a vocês também que se inscrevam no nosso canal, já você que não é inscrito, clique aí no sininho para receber as notificações e também compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs, com músicos, com professores de escola dominical, com jovens da sua igreja, para que eles tenham também acesso a essa informação. Querido irmão Humberto, parabéns mais uma vez pela sua conquista, que Deus lhe abençoe e que você continue produzindo para o reino de Deus. Eu costumo dizer aqui, em algumas pessoas que nós entrevistamos aqui, que uma das preocupações do curso de teologia do CETEDALP é para estimular os servos de Deus a continuarem exercendo aquilo que Deus os chamou para exercer, com humildade, com simplicidade. E temos visto isso na vida do nosso companheiro, nosso querido irmão Humberto, ele que é diácono da igreja, líder da escola dominical, líder de um grupo musical, está estudando, concluindo seus estudos, e isso não subiu a cabeça. Pelo contrário, isso o deixou cada vez mais disposto a servir a obra de Deus, a cooperar com o pastor da sua congregação. Então, essa é a nossa orientação que a gente pede. O curso de teologia leva a gente a refletir muito sobre a Bíblia, sobre questões afins, mas jamais isso será um motivo para nos levar a sermos arrogantes, prepotentes e muitas vezes deixar a obra de Deus de lado. Pelo contrário, estamos aqui para estimular. Então, que Deus abençoe mais uma vez. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém. Amém.